Saiba detalhes da proposta do Vasco por Kusevich, zagueiro do Coritiba, que foi autorizado a negociar com o Gigante. Vamos falar também sobre saídas. Alex Teixeira, Seba Ferreira, Rodrigo. Vamos debater sobre esses jogadores que estão deixando o Vasco, inclusive o Seba Ferreira foi oficialmente confirmado pelo Vasco a sua saída. Também vamos falar de Fernando. Depois do empresário dizer que não tinha nada, que o Fernando ia cumprir contrato com o Sevilha, o diretor do Sevilha confirmou que o jogador pediu rescisão e que está próximo de uma rescisão amigável com a equipe de Sevilha. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque hoje o mercado movimentou, né? O Vasco, por exemplo, anunciou saída hoje. O Seba Ferreira, como a gente já tinha falado aqui no vídeo mais cedo, que o mesmo representante do Seba Ferreira é o representante do Júnior Alonso, e confirmou que Seba Ferreira voltaria ao Houston Dynamo. Hoje o Vasco, por meio de nota, informou que Seba Ferreira não continua no Gigante da Colina. O Vasco agradeceu os serviços prestados pelo jogador. O jogador volta à sua equipe, o Houston Dynamo, aonde dará prosseguimento à sua carreira em 2024. Então ele não faz mais parte do elenco do Vasco este ano. Outro jogador que também não faz parte do elenco do Vasco e que já foi comunicado sobre isso, inclusive Vene Casagrande também falou sobre essa situação hoje, foi o nosso querido Alex Teixeira, que está na tela aí junto comigo, e é um jogador que o Vasco trouxe, achava que ele ia conseguir reviver os bons momentos, não reviveu, não foi bem nessa passagem com o Vasco, a gente sabe que teve diversos problemas para que o jogador estivesse no Gigante da Colina. Ele ficou muito tempo parado e tudo mais. Mas, enfim, o Alex Teixeira foi confirmado aí pelo Vasco e falou para os seus representantes, o Alex Teixeira está em férias com a família, ele não continua e deve procurar uma nova equipe para 2024. Outro que também não deve continuar é o volante Rodrigo, como falou o nosso amigo Lucas Rossafa, é procurado pelo Guarani para a disputa da Série B do ano que vem. É um nome que o Guarani vê com bons olhos, o Conselho de Administração do Guarani vê com bons olhos. O volante que foi emprestado pelo Vasco ao Londrina não deve ser utilizado esse ano e foi procurado aí para reforçar a equipe do Bugre do Guarani no ano que vem. Falando sobre possibilidade de jogadores que vêm para o Vasco, o nome de Kusevich hoje foi o que mais movimentou o mercado. Porque o Vasco, porque teve o ok do time do Curitiba para que o jogador pudesse negociar com o Vasco. O Vasco tem uma possibilidade de compra, que é o que a equipe do Curitiba quer fazer, mas o Vasco hoje deseja um empréstimo do jogador. Com isso, ele ficaria no Vasco, emprestado, e logo após, se tivesse alguma situação, o Vasco pudesse comprá-lo. Mas hoje a ideia é emprestado. Curitiba não, a gente não sabe se o Curitiba tem essa intenção de emprestar o Kusevich. O Kusevich não quer continuar na equipe do Curitiba, isso é fato. Então, vamos ver como vai ser as próximas movimentações do mercado. O Vasco já teve uma sondagem pelo Kaká, pelo próprio Júnior Alonso. Agora há pouco o Emerson Rocha falou de Germán Pesela. Pesela é um jogador que é capitão do Betis,
é capitão do Betis, é um jogador que tem hoje uma oportunidade de poder jogar em outras equipes. Então, a gente sabe que não é algo fácil. O Emerson Rocha falou sobre isso, né, que o jogador tem a vontade de voltar ao futebol sul-americano. Mas dias atrás o Betis já começava a conversar para a renovação de contrato de Pesela. Se o Vasco conseguisse trazer esse jogador, um jogador excelente, jogador campeão do mundo, jogador que fez gol em Copa do Mundo, jogador que é capitão do Betis, jogou quase todos os jogos dessa temporada, só ficou fora de um. Mas seria um negócio que o Vasco conseguiria muito forte, mas hoje é algo que fica difícil. Não estou dizendo aqui que o Emerson Rocha trouxe que a informação do Emerson Rocha não é isso e aquilo, não. Confio muito no Emerson, grande amigo Emerson, mas falo sobre a dificuldade do negócio pelo que o jogador representa hoje para o Betis. Como o Emerson falou, um valor entre 3 milhões de euros, 3 milhões, 3 milhões e meio de euros, porque é um jogador que é campeão mundial e é capitão do Betis, que hoje está na primeira liga, na La Liga, o campeonato espanhol. Então é essa a situação. Atualizando também sobre Fernando, o jogador, lembra o que eu falei, cuidado com os blefes, o Alexandre Matos gosta de trabalhar assim. Hoje o Vitor Horta, que é o diretor do Sevilha, confirmou em uma conversa com alguns jornalistas que o Fernando pediu uma rescisão amigável. O time do Sevilha está discutindo essa situação com o Fernando. Fernando, que tem contrato até o junho de 2024, tem um interesse de voltar ao Brasil. No bastidor do Fernando, as pessoas próximas ao Fernando, o jogador já confidenciou que o interesse dele é voltar ao Brasil e jogar ao Vasco. Ele é torcedor do Vasco. É um jogador que participou de grandes equipes no cenário europeu. Um jogador que, inclusive, trabalhou com Guardiola no Manchester City. Um jogador que tem uma carreira, sabe, sensacional no Sevilha, títulos de Liga Europa, boas temporadas por lá. É um jogador de qualidade, não tenho que provar mais a ninguém. Mas hoje, o interesse dele seria voltar ao Vasco. Zenei Casagrande disse até que o Cruzeiro fez uma proposta por Fernando. Mas hoje, o que o entorno de Fernando sabe é que ele quer voltar ao Vasco. Está resolvendo essa situação contratual com o Sevilha. E logo após, se conseguir, obviamente o Vasco terá uma prioridade para que ele realize o desejo de jogar com a camisa do seu time de coração. Vamos esperar para ver toda essa situação. Antes de terminar o vídeo, falar uma coisa. Hoje o Vene Casagrande trouxe uma informação aí que eu vi muita gente ficando maluca nas redes sociais. Ah, 77 não vai contratar fulano, não tem um perfil. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Uma coisa é Paulo Brax. Outra coisa é o Matos. O Matos entender que o projeto não está do tamanho daquilo que ele quer, que a gente sabe que o Matos é vencedor. Ele é o primeiro a sair. O Ramon Dias fez exigências para continuar no Vasco. Se isso não for cumprido, eles são os primeiros a sair. Se eles aceitaram e se predispuseram a estar no Vasco, uma renovar, outra sair de quem ele tinha renovação automática, que ele estava lá de boa, é porque algo bom eles têm para brigar por aqui. Óbvio que eu já falei aqui diversas vezes em live, não sou de estar vendendo sonhos para vocês, de falar assim, fulano vem. O Vasco não vai trazer jogador hoje, nível mundial, se você não apresentar nada a ele. Por exemplo, Dimitri Payet volta porque ele queria emoção, ele mesmo já falou sobre isso. Gary Medel também. Mas outros jogadores, nesse início de temporada, o cara fala assim, onde é que eu vou disputar títulos? Então, o Vasco vai ter uma dificuldade no mercado porque não está em uma Libertadores, não está em uma Sul-Americana, só vai disputar o Campeonato Estadual, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas o Vasco vai ter que utilizar toda a sua criatividade com o Alexandre Matos. E eu confio muito nele para que o Vasco possa ter um ano diferente em 2024. Agradeço demais a você. Muito obrigado pela sua audiência.